bem-vindo a todos ao Clube da Exame, mesa central do Clube da Exame, episódio 62. Eu sou o Marcos Maluf, CEO da Necton, sócio do BTG, e para me ajudar, tradicionalmente, com ele, Bruno Lima. E aí, Bruno, parece que o programa de hoje vai ser quente. Pô, programa espetacular. Aliás, prazer, sempre inarrável estar aqui com a galera. É um prazer estar aqui contigo também. Pô, programa espetacular, momento bom. Muito bate-papo legal, principalmente ali ligado ao Brasil. Tem uma pauta boa e o time... time não, né? Tem uma pessoa, mas assim, expressando um time espetacular aqui à nossa frente. Não, Bruno, muito obrigado por estar aqui comigo. Acho que não podia estrear com o pé melhor, mais direito possível aqui no programa. E principalmente trazendo você, Patrick. Assim, Patrick, a gente tem uma admiração muito grande pela história da Legacy. Já tivemos outras oportunidades para conversar um pouco mais com a Legacy. São quase 30 bi sobre gestão. E bom, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho do mercado de ações, mas principalmente desse momento de Brasil. Acho que todo mundo quer saber. A gente hoje está tendo discussão de arcabouço fiscal. A gente semana passada teve taxa de juros no Brasil. Primeiro, muito bem-vindo ao Clube da Exame. Como é que você está vendo o Brasil? O que você está achando aí para os próximos meses? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, Bruno, Maluf. Muito obrigado. Brasil, né? Então, a gente tem uma visão que tem evoluído bastante ao longo do ano de Brasil, né? Hoje a gente está com uma visão mista, eu diria. Por um lado, no lado macro, a gente está com uma visão bem mais otimista do que a gente estava há algum tempo atrás com o Brasil. E pelo lado micro das empresas, pelo que a gente vê na economia real, ainda a gente tem uma visão cautelosa, eu diria. Assim. Então, acho que esse é o tom da nossa conversa hoje aqui. Eu acho que esse é o resumo do que a gente tem visto em Brasil. Bom, Bruno, você viu que eu estou dando sorte, né? O clima está melhor, nós estamos mais otimistas. Mas, Patrick, eu queria seguir um pouco no tema Brasil. A gente fala muito que o gringo está com uma visão muito positiva do Brasil desde o começo do ano. E o local está sempre com um pouco de dúvida sobre como vão tramitar, principalmente as questões fiscais do Brasil. Certo. O arcabouço sendo aprovado agora, provavelmente vai amanhã para a Câmara. Você acha que isso já vai ser um sinal para o Banco Central começar a pensar em cortar juros? Eu acho que o arcabouço é um elemento importante, né? O Banco Central vem comunicando, né, que ele olha para diversas variáveis, sendo uma delas a questão fiscal, a questão de sustentabilidade da dívida no Brasil, e a comunicação tem sido até agora positiva sobre esse assunto, né? Então, teve um primeiro encaminhamento do arcabouço, teve uma certa discussão sobre mudanças, não mudanças, mas se vierem algumas mudanças aí nessa reta final, parecem que elas são mais para o lado positivo, né, do que para o lado negativo, né, em relação ao que a gente tem hoje. Então o arcabouço parece ser um tema, diria, mais resolvido, né, para essa conjuntura de taxa de juros no Brasil. No entanto, o Banco Central olha para outras, né? Uma das outras variáveis que ele tem comunicado, tem falado um pouco, é sobre a questão da ancoragem das expectativas de inflação, né? Que hoje, ali para o horizonte relevante dele, ali para o horizonte um pouco mais longo, e outros ex-Banco Central, né? Ou ex-diretores do Banco Central também comunicam que essa é uma variável extremamente importante ali, que é a variável expectativa de inflação dos economistas para 2025, 2026, está em torno de 4%, enquanto a meta hoje é 3%. Então tem uma certa preocupação com isso também, né? E outras variáveis, inflação implícita também, que também já tem melhorado bastante, né? A inflação que o mercado acredita, aquilo que está na curva de juros, aquilo que está nos juros projetados à frente, 2, 3 anos à frente, também tem cedido bastante. Então isso também é uma outra variável que ajuda também essa questão de juros no Brasil a melhorar, né? A gente tem visto aí as empresas sendo um pouco sufocadas por essa questão de pagamento de juros, né? Se você pensar uma empresa pagar aí quase 14% de juros ao ano, mais um spread bancário que tem aberto, empresa boa paga 1,5%, 2%, outras empresas podem pagar 4, 5 pontos de prêmio, né? Então, juros que vai variar para a empresa entre 16% e 20% ao ano, isso é muito caro, é muito mais caro até do que o custo do acionista que tem mais risco, né? Custo de capital. Então, o Brasil como um todo, as empresas, a sociedade está passando num ponto muito difícil nessa questão dos juros, e a gente está na iminência desses juros ser cortado. Agora, o timing disso, quando isso vai acontecer, a gente tem dúvida ainda, né? Se vai ser, sei lá, em agosto, em setembro, mais para o final do ano, depende muito dessa variável específica que o Banco Central tem olhado, que é essa expectativa de juros contra a meta de inflação. Então a gente... Acho muito bom esse ponto dos juros, e algo que me chamou atenção hoje, os juros longos caíram, os juros futuros,
de 2030 caíram 12% de janeiro até hoje. Os juros curtos de 2024 caíram por volta de 9%. A gente sabe que depois da eleição, com um pouco mais de ruído político, os juros subiram bastante. Então o cenário está se desenhando muito parecido com o que você falou. Para uma eminente, talvez, agosto, setembro, corte na taxa de juros. Mas aí isso influencia duas coisas para a tomada de decisões, e você, como um gestor que a gente aqui admira bastante pelo histórico, mas especificamente falando de ações, isso é crucial para a retomada de alguns setores, mas falando do índice Bovespa, principalmente para a valoração do índice, né? O índice costuma antecipar um pouco tendência, começou a pegar um ralizinho de alta na última semana com esse guidance do arcabouço. Como é que você está enxergando essa história, né? A gente está na iminência, quando, e será que o Bovespa já consegue antecipar esse movimento? Eu acho que tem bastante expectativa em torno disso, né? Então, se a gente pensar só na questão dos juros, em geral, quando a Selic cai, quando os juros caem, é bom para as empresas. Você também diminui a taxa de desconto pelo qual você pega aquele fluxo de caixa que vai ser gerado lá no futuro das empresas e traz para o valor atual. E sim, em geral, pode ser bom para a Bolsa. Isso é um ponto importante. No entanto, quando a gente estuda os 3 últimos ciclos que a gente teve de corte de juros no Brasil, é importante notar que a gente teve 2 ciclos bons, né? Um ali em 2005 até... na verdade, 2003 até 2007, que coincidiu com o rally de commodities. Então, a primeira mensagem, assim, tem outras variáveis que influenciam o preço da Bolsa. Não é só os juros, né? Então, depois a gente pode falar um pouco mais disso, claro, né? Então, ali a gente pegou um boom de commodities. O Brasil, tem gente que fala, a fazenda do mundo, também é um grande produtor de minério de ferro. E o local, às vezes, a gente aqui fica muito preocupado somente com essa questão dos juros e tem outras variáveis que influenciam. Teve um segundo ciclo, especificamente de juros, que foi de 2011, 12, né, até 2014 ali, de corte de juros, que a Bolsa não foi bem. O que aconteceu ali de diferente em relação ao ciclo anterior? Você teve um corte de juros que a gente chama que foi um corte de juros na marra. Então, a atividade ainda estava forte, né? A inflação ainda estava longe da meta, a inflação ainda estava alta no Brasil e se decidiu por bem cortar os juros. O Banco Central, naquele momento, decidiu por bem cortar os juros porque queria reaquecer a economia, tinha uma questão, talvez, política em torno desse assunto. Um Banco Central alinhado com o Poder Executivo, combinado, decidiram cortar os juros no Brasil e não deu bom naquele momento. Foi um cenário ruim. Então, às vezes, é importante como a gente faz como sociedade, né, como que a gente corta esses juros. E aí você teve um terceiro momento, que foi ali em 2016, que o Banco Central estava sendo liderado pelo presidente Ilan, naquela época, presidente do Banco Central, e ele cortou os juros até de forma... O mercado estava lá clamando, pedindo para ele cortar os juros, ele foi segurando até ancorar bem as expectativas. Mostrou que ele tinha uma seriedade muito grande sobre essa questão de inflação, né? Que é, enfim, um dos principais mandatos do Banco Central é a estabilidade de preços. Então, como ele mostrou essa seriedade e ancorou, então ajudou a gente ter um ciclo muito benigno que aconteceu ali de 2016, né? De outubro de 2016 até 2019, ali pré-pandemia, a Bolsa foi muito bem nesse período e as empresas foram bem. Então, você consegue, com corte de juros, melhorar a atividade econômica no país. Você consegue também fazer com que as empresas gastem menos da sua receita pagando banco, pagando juros para banco, pagando juros na economia. Então, isso também foi um fator positivo. Então, depende muito se vai ser um corte com essas expectativas que o Banco Central tanto se preocupa ancoradas, corretamente se preocupa, a nosso ver, ou se vai ser um corte de qualquer jeito, né? Um outro fator também que é interessante que é difícil esse papel do Banco Central e às vezes recebe muita pressão externa, é que o efeito dos juros, a gente nota que ele tem efeito 12, 18 meses à frente. Então, o que a gente está vendo hoje na economia, né, essa dificuldade, às vezes, da pessoa física pagando muitos juros no cartão de crédito e tudo mais, né, de implência alta já na pessoa física, na pessoa jurídica, nas empresas ainda não, mas também já estão pagando muitos juros, já estão sofrendo, né, que é decisão lá de trás. Então, o que ele tomar de decisão para os juros hoje vai melhorar a economia daqui a 12, 18 meses. Tem um certo efeito atrasado, né, nos juros. Isso também é importante notar. Então, é difícil pilotar isso. O cara tem que estar pensando lá na frente, onde vai estar a economia lá na frente, onde vai estar a inflação lá na frente para a decisão que ele está tomando agora. Bom, a gente tem muita coisa para falar de Banco Central ainda, viu, Bruno? Porque o Patrick aqui certamente deve tomar muita decisão baseada nisso. A gente tem novos diretores indicados para o Banco Central, daqui a pouco tem o Conselho Monetário Nacional para falar sobre meta de taxa de juros.
Mas uma coisa que eu queria saber, pô, toda vez não, mas agora que eu falei que ia ter a oportunidade de te entrevistar, um monte de gente me perguntou muito sobre a sua estratégia, principalmente porque você tem tido uma estratégia de bastante sucesso ao longo dos anos e você tem posições short e posições long, né? Então, pô, você é um gestor absolutamente ativo. Como é que você monta essa carteira? Que setores que você está posicionado e por que você está olhando esses setores? Certo, não, bom tema. A gente pensa de forma, na Legacy, a gente tem um time macro muito forte e a gente também construiu um time micro, que quer dizer, né, um que analisa macroeconomia. Eu estou sabendo que tem 3 reuniões de macro por semana à noite. Uma delas, Bruno Lima, vamos pedir um convite para a gente participar. Porque essa ouvinte, deve ter ali discussões de altíssimo nível para a gente ficar de ouvinte. Só queremos ficar de ouvinte. Exato. São três, exatamente, bem informado você. 3 vezes por semana a gente tem essas discussões, essas reuniões que a gente tem de gestão, que acontecem ali quando o mercado fecha e vai até 8h30, às vezes 9 da noite, né? Mas tem esse debate muito intenso, tem um time macro liderado pelo Pedro Jobim muito forte. A gente também, quando a gente olha para empresas, a gente também tem um time composto por 10 pessoas, eu sou uma das pessoas desse time, que faz análise, olha as empresas uma a uma, olha os setores um a um, estudando o micro, o detalhe do detalhe de cada uma das empresas, e procura estar bem informado e pensando no curto prazo, médio prazo e longo prazo nas empresas. A gente não pensa somente, eu quero ficar comprado nessa ação porque eu acho que ela é boa, porque a empresa é excelente. Às vezes a empresa é excelente para você ficar para 5, 10 anos, mas às vezes não é bom para você ficar nos próximos 6, 12 meses, né? Então a gente tem, como você me perguntou, né? Como que a gente forma a carteira? A gente olha para um equilíbrio de carteira que eu estou pensando, como que essa empresa, a ação dela vai desempenhar nos próximos 6, 12 meses, que a gente chama aí horizonte de curto prazo, não é mais curto do que isso, de 6 a 12, e como que ela vai desempenhar daqui a 5, 10 anos. Então, a gente gosta, em geral, de empresas que a gente consegue ter o melhor caso, né? Para a gente. Empresas que a gente consegue carregar para sempre, eventualmente 5, 10 anos, e o curto prazo delas também é bom, e a ação está barata. É muito difícil você encontrar uma combinação dessas, né? É quase um garimpo isso. Exato. Tem que ficar tentando achar a todo momento, né? Uma das empresas que a gente tem com essa visão hoje, né? Só para dar um exemplo aqui, né? Mas claro. É a Intelbras, a empresa que a gente gosta bastante, a gente tem essa visão sobre ela, e a gente quer carregar por muito tempo. Isso não quer dizer que se amanhã alguma coisa mudar na empresa, a gente não vai fazer nada porque... Conta um pouquinho o que a Intelbras faz, aí para quem não sabe muito, a gente já ouviu o jargão da Apple brasileira, mas conta um pouquinho para quem está te ouvindo. Certo. Não, então, a Intelbras ela atua em 3 segmentos, né? Ela atua no segmento de segurança, então ela tem câmera, tem acesso a segurança de acesso, ela atua no segmento de comunicação, então ela é muito conhecida, quem lembra dela, lembra muito pelos telefones, pelo interfone e tal, mas ela tem outras coisas dentro de comunicação também, tá? Ela foi criando novos produtos e ela tem, sei lá, tem 3 grandes segmentos, 6 subsegmentos e 60, 70 produtos ali dentro ou até mais, tá? Então ela é uma empresa que está sempre inovando, criando novos produtos, muito voltado para casa. Então, é uma marca que é muito lembrada dentro dos lares, dos brasileiros e tudo mais, e com um modelo de distribuição que tem um técnico que te ajuda a colocar aquela câmera, sabe o detalhe daquilo, tem assistência técnica muito boa, enquanto os concorrentes não têm isso. Então, ela vai crescendo muito bem, com um retorno bom para o acionista e com um produto com bom preço, né? Ela compete muito bem com os importados, né? Mesmo os chineses, assim. Ela consegue ter um bom produto, um preço bom e dar um bom retorno. Então, a gente gosta muito, muito dessa empresa e a gente acha que o preço da ação dela é bem razoável, para não dizer muito barato, tá? Então, a gente gosta dessa daí. E um time de gestão muito bom e com uma família que controla a empresa, tem o olho do dono. A gente gosta muito de empresa desse tipo, né? Empresa que tem alguém que está ali comprometido, está abraçado naquele negócio há muito tempo, a família está ali. O principal acionista ele foi CEO da empresa, construiu ela desde a década de 70, desde a década de 80, então a gente gosta bastante ali da Intelbras. E eu soube, viu, Bruno, que ele tem alguns cases que são um pouco diferentes do case de Intelbras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Sabesp, Banco do Brasil, mas é mais por aí, Bruno? Cara, então, é que na verdade até perguntar, porque você falou de 3 fatores, né? Você falou ação, o melhor dos mundos seria uma ação barata, que você carrega para o longo prazo, tinha uma terceira. E para o curto prazo também. Isso, funciona bem. Eu até te perguntar isso. Hoje, quando você olha para a tua carteira, né, Maluf deu um spoiler aqui de alguns nomes já também, mas
Hoje você está mais em que ponta? Você falou, esse aí é a mosca, esse aí é a mosca azul, né? Exato, é difícil de encontrar, exato. Essa mosca azul é difícil de encontrar. Então hoje, se você pudesse dividir o portfólio hoje, quantos você está mais para o curto prazo? A gente tem... Você tá por barato? Não, eu acho que a gente tem... na ponta comprada, quando a gente olha para as empresas, a gente tem dificuldade de achar boas empresas a bons preços, né? Mesmo que não seja aquela empresa que talvez a gente quer ter para 5, 10 anos, porque a gente não sabe o futuro dela. Então vamos pegar, por exemplo, o Banco do Brasil. Legal. É um caso interessante, a gente gosta do Banco do Brasil, mas é uma estatal. Estatal é difícil você saber o que o governo vai fazer nos próximos 5, 10 anos com essa empresa. Mas o preço é atrativo, o banco vem entregando excelentes resultados, tem um excelente time, também a nosso ver, mas eventualmente o governo muda. Então você não sabe quem é o controlador, né, do Banco do Brasil. Um dia é um governo, outro dia é outro governo, bota outros times lá dentro. Ao longo do tempo, o Banco do Brasil tem se provado resiliente nesse sentido de governança, né? Então você tem a Caixa Econômica, você tem o BNDES, que o governo pode usar como instrumentos para dar crédito dentro da sociedade, e o Banco do Brasil fica, de certa forma, mais blindado. Não é 100% blindado, mas fica ali. Então, um outro caso aí que a gente gosta. Mas se a gente for olhar para a ponta comprada, a gente consegue encontrar, 4 empresas que a gente realmente gosta muito, né? 4 posições, 4 ações que a gente realmente gosta muito, mas umas outras 4 que a gente gosta médio. Tá bom. Tá? Então, são 8. Quando a gente olha para setores, de uma forma geral, no Brasil, a gente também olhando as empresas uma a uma, a gente tem mais facilidade de encontrar setores que a gente está mais pessimista, especialmente com o preço das ações, apesar de já terem sofrido, tá? E com o fundamento desses setores. Depois você conta esse aí que eu queria tocar agora, fiquei curioso mesmo. Então, e aí a gente fica equilibrando a carteira entre essa ponta comprada, né, com empresas que a gente gosta, com teses que a gente gosta no micro, que a gente acredita que tem uma boa margem de segurança e protegido, né, do eventualidade macro, com posições vendidas em outros setores, né? Então a gente monta que a gente chama de baskets, né, de cestas de ações que a gente acha que na média ali vão nos proteger se tiver alguma eventualidade macro. A gente também não tem a obrigação de ficar comprado nem vendido, né? Se a gente achar, né, como time, que tem mais empresas para ficar comprado, a gente faz análise uma a uma e encontra poucas ações aqui que não para proteger, a gente vai ficar mais comprado mesmo. Tá? Se a gente não está achando muita empresa para comprar, está achando mais empresa para vender, a gente vai ficar um pouco mais vendido e vai pilotando esse negócio, junto com o cenário macro também. Como é que é a tua percepção para a Bolsa Brasileira? Você está mais otimista, está mais pessimista? Qual que é o teu sentimento? Acho que o grande sentimento hoje que a gente tem, né, o que eu tenho é dúvida. Acho que essa é a grande palavra. Tá? A gente foi muito animado com a Bolsa Brasileira ali na saída da pandemia. Tá? A gente pegou ali bem de julho de 2020, mais ou menos, ali depois que as closes deram uma clareada. Lá fora você teve um compromisso muito forte do Banco Central americano com vou fazer o que for preciso, né, para salvar a economia, então, e os preços eram muito atrativos naquela época, e a gente foi bem ali até o começo de 2021. Tá? No começo de 2021, ali, sei lá, a partir de março, teve muito evento complicado, a nosso ver, né? Você teve um grande evento para a gente, né? 2 grandes eventos, Teve na Petrobras a troca repentina do presidente da companhia. Você teve também uma mudança que levou os mercados a reprecificarem, pensarem em um cenário político diferente, que aconteceu com a decisão do Supremo, do Fachin ali no Supremo, de tornar o Lula elegível também naquele momento, e o mercado também reagiu de uma forma adversa naquele primeiro momento, né? E aí depois, quando a gente chega ali Teve também a questão ali em julho de 2021 do meteoro, lembra do meteoro do Paulo Guedes, dos precatórios e tudo mais? E com isso o Brasil foi ficando mais incerto. E aí a gente chegou com o mundo também, a nosso ver, assim, com uma certa bolha dos juros baixos, né? Então a gente vai lembrar, ali não tinha começado a vir uma inflação muito alta. De repente a inflação começa a lamber, né? A inflação dos Estados Unidos foi parar lá em cima, né? Sei lá, quanto tempo que a gente não via isso? Desde a década de 70, quase 50 anos que a gente não via a inflação americana aí acima de 5%, 6%, foi lá em cima a inflação. Isso fez com que a gente pegou um evento macro muito importante ali no final, a partir do final de 21,
e durante o ano de 2022, que foi a abertura da taxa de juros, a gente ficou mais vendido na Bolsa. Porque a gente acreditava que os múltiplos estavam muito errados ainda, né? Você tinha empresa tradando a 40, 50 vezes lucro, uma empresa, cara, que vai, média, assim, pô, boa até, mas deveria tradar 20 vezes, né? Então o preço estava errado, ao nosso ver, com os lucros eventualmente inflados que a economia... Que era um mercado muito líquido. Porque era um mercado muito líquido e porque você tinha um mundo de juros muito baixos, né? Tinha muito dinheiro, como você falou, no líquido, no mundo inteiro. E você tinha um patamar de juros negativo. Nos Estados Unidos estava em -1. Aqui no Brasil, a Selic foi bater 2%. Então, imagina você olha assim, 2%, eu vou colocar o dinheiro em bolsa, vou tomar risco em bolsa. Agora você olha o dinheiro, juros de 14%, eu vou aplicar em ações, puxa... né? Então, mas parece... Posso pegar esse gancho, cara? Pode falar. Porque assim, esse é um debate que a gente tem direto com dia a dia ali, que sempre fica essa disputa, né? Renda fixa e renda variável. Só que a discussão do 13,75 e do 14 é que, na verdade, se isso estiver certo, a gente vai ter um grande problema na frente. Pô, se esses juros for os juros corretos, vai ter alguma outra coisa que também vai parecer equivocada, fiscal, enfim, o que for. E você acreditar que você também... E aí, por outro lado, se a política monetária fizer o seu trabalho, por mais que ela demore um pouco ali e esses juros comecem a arrefecer, você também não faz... O pessoal adora fazer a conta, né? De duplicar o capital só nos juros em 6 anos. Você não duplica em 6 anos. Você não vai ter 13,75, 14 por 6 anos. Então, invariavelmente, em algum momento do caminho, você vai tomar risco. Sim, concordo. Até para entender um pouco dessa tua... Porque hoje fica sempre essa disputa, mas voltando àquela discussão de alocação, né? Que a gente até estava debatendo aqui no início, né? Como é que você... Assim, imaginando um pouco isso. Quando você tem um mercado hoje que não tem renda variável, pouquíssimo alocado, pouco alocado, podendo ter no meio do caminho um vetor interessante que talvez se sobreponha mesmo às discussões micro, e aqui também devolvendo a bola para você, né, que seria esse vetor de redução de juros, né? Não, perfeito, eu concordo 100%. Eu acho que a gente vai ter esse momento, né? Então, é uma questão de tentar, a gente busca ver onde estão as assimetrias no mercado. No ponto de vista macro, acho que faz todo sentido. Eventualmente, se os juros for para 8, 7, vai ser excelente assim, para a Bolsa, né? Para os ativos de Bolsa em geral. A dúvida que a gente fica mais assim é quanto a quando isso vai acontecer e a que preço isso vai acontecer. Então, é difícil para a gente, assim, pensando nesse horizonte aí de 1 ano, né? Não vou falar a longo prazo, não, 5 anos e tal, não. Mas pensando nesse horizonte de 1 ano, quando a gente olha para a Bolsa, a gente tem esse debate, tá? A todo momento. Será que a gente já chegou lá? E aí, será que já é a hora de comprar, de virar a mão, de ficar mais otimista? E a gente, do ponto de vista macro, como eu estava colocando lá no começo, do ponto de vista macro, talvez. Parece, né? Porque, poxa, você vai cortar em agosto, setembro, não faz diferença, né? Para os juros. Mas será que quando a gente chegar lá, onde que vai estar o lucro das empresas até a gente chegar lá? Esses juros vai cair, vai melhorar, por que razão, né? Porque a inflação está melhor, legal. Esse é um motivo bom, né? Se a inflação vai ser porque o lucro das empresas despencou e porque mais empresas quebraram ao longo do caminho, como é um cenário que a gente vislumbra, tá? É um cenário que, quando a gente olha para a inadimplência de pessoa jurídica, está extremamente baixa, está muito tranquila. Enquanto o comprometimento de renda das empresas com pagamento de juros está lá em cima. Tem alguma... E se eu te contasse lá, se eu te falar como está a capa do jornal, né? Empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, empresa E pedindo recuperação judicial, você ia imaginar que a inadimplência está alta, provavelmente, né? E não está. Está muito tranquila ainda, na inadimplência corporativa, né? No setor das empresas. Então, se a gente, ao longo desse tempo, até chegar lá, vai depender muito de como que as empresas vão desempenhar. E aí eu acho que é importante a gente ir separando, né? Separando, olha, que tipo de empresa que é boa nesse cenário eu quero ter e o preço já é um preço atrativo, eu quero comprar. Que tipo de empresa ou qual empresa que ela é muito boa para 5 anos, mas o preço pode ficar melhor ainda e eu não quero queimar a mão entrando agora porque pode ser que eu compre 20%, 30% mais barato. Então, o caminho também é importante assim, para a gente. Quando a gente pensa setor a setor, empresa a empresa. Mas, sim, de novo, diferenciar o que é um corte de juros bom,
né, que é aquele corte com a inflação já ancorada, com as coisas mais estabilizadas, do que é um corte de juros ruim, que é aquele quando a atividade ainda está forte, como é o caso agora, hoje. A atividade hoje não está fraca no Brasil. Os indicadores de atividade estão mostrando serviços forte, agro forte, o primeiro trimestre aí parece que foi ok. E a inflação, como que ela está? A inflação, assim, a inflação corrente, quando você olhando contra ano, tá bem, mas como que vai estar lá em julho, depois que você passar ali pelo efeito base, né? Que aconteceu quando você cortou o imposto sobre combustível, o nível de inflação diminuiu, onde ela vai estar? Então a gente precisa dessa inflação mais longa ancorada para que os agentes econômicos, como um todo, seguir mais ou menos o script do ILA, né? A meu ver, né? Que foi segurando e uma hora, quando ele veio, ele cortou da maneira correta e tudo foi bem no Brasil. Acho que a gente está perto desse ponto, tá? Não está longe, não. Mas é pilotar nisso. Eu acho que esse é o grande dilema do Banco Central, né? A que ponto ele pode chegar para segurar a inflação e as expectativas, mas também não sufocar suficientemente a economia a ponto que as empresas não consigam se recuperar ao passar do tempo. Exato. Eu concordo com a tua linha de raciocínio. A gente tem algumas boas notícias, né? O dólar caminhando para 4,80 é uma novidade, né, Bruno? Tem um tempinho. Né? Ótimo, isso é excelente, é verdade. Acho que é uma novidade para a gente falar. As commodities caíram 25% nos últimos 12 meses, é isso? Petróleo, minério de ferro, você começou falando sobre isso, influenciar Vale e tal. A inflação 5,6% mais ou menos esse ano e ano que vem na pesquisa da Fox projetando aí 4%, se mantendo aí, agora parou de desancorar um pouco. É um pouco o cenário que a gente tem. Mas como tomar decisão de investimento, né? Para quem quer tomar decisão de investir, como é que você investe o seu dinheiro, né? Estava brincando com o Bruno, né? Se você fosse uma pessoa, uma pessoa, é claro que ele é, mas se você não fosse um craque, não soubesse tudo que você sabe, mas olhando esses cenários que tem na mesa, como é que você tomaria a sua decisão de investimento? Certo, boa pergunta. Eu acho que o principal para a gente é ter um portfólio equilibrado, né? Então, não é o 8,80, eu vou ter 100% do meu patrimônio em ações, ou 100% em renda fixa, ou 100% em dólar e tal. As pessoas no Brasil, a gente como brasileiro, a gente tende a pensar muito em moeda local, né? Então, eu acho que uma primeira coisa que eu acho que todo brasileiro deveria pensar, né? A gente deveria pensar é ter uma parte do nosso patrimônio em moeda forte, né? Por mais que seja um ambiente talvez de dólar fraco e tal, mas pensando com horizonte com horizonte de muito longo prazo, né? Então quero ter uma parte eventualmente do meu patrimônio numa moeda forte, dólar, euro, não sei, né? Mas uma parte eu acho que tem que colocar nessa caixa, a gente gosta de pensar em caixas. Uma outra parte do patrimônio, eu acho que é legal você pensar em ter fundos de investimento, né? Pessoas que eventualmente vão estar lá se dedicando a fazer aquilo e vão estar, enfim, gerindo o dinheiro junto com o dinheiro deles, você aporta junto, né? Sei lá, na Legacy, meu patrimônio, 100% do meu patrimônio, fora imóveis e outras coisas eu tenho na Legacy. Todo o meu patrimônio líquido, dinheiro mesmo, está todo na empresa. Então, e assim são dos sócios, tá? E é engraçado que você falou que você toma a sua decisão de investimento em empresa, onde uma das características que ele citou, né, Bruno, é que os sócios fundadores da empresa, que já foram CEO da empresa, tinham o seu capital lá. É interessante você falar isso porque na própria empresa que você é sócio hoje, todo o seu capital está lá. Eu acho um ponto super interessante para a decisão de tomada de investimento mesmo. Exato. O padeiro tem que comer o pão da própria padaria, né? Então, a gente faz isso e a gente busca empresas assim. Então, acho que é interessante você também distribuir alguns fundos que você goste, né? Estudar os fundos de investimento que você pode investir e conversar com pessoas que são especialistas nisso e alocar parte do seu capital ali, mas com um horizonte também, enfim, de mais longo prazo, médio e longo prazo. E como a gente faz empresa, vai acompanhando. Se está indo bem e tudo mais no horizonte aí que você acha relevante, 1, 2 anos, 3 anos, não sei qual que é o horizonte, mantém. Se você não acha que não está indo bem, que você acha que tem outra oportunidade melhor, troca. Então, né? Igual futebol, né? Vai lá e troca o jogador, né? Se você não o Bruno está me satisfeito. Contou que trocou o time. Isso é uma novidade, eu não tinha. Ele torcia muito com o time, abortou a missão. Ele não trocou por outro, né? Sim, trocou por nada, abortei. Né, Exatamente, foi pro zero. Por nada. Mas vamos lá, uma caixinha então em investimento em moeda forte. Em moeda forte, né? Uma segunda em fundo de investimento. Uma segunda em fundo de investimento. E uma terceira, e eventualmente aí uma terceira caixa em renda fixa e uma última caixa em renda variável, né? Então pensar também qual a sua necessidade de liquidez. Sei lá, o que eu vou precisar posso precisar por uma emergência nos próximos 6, 12 meses, né? Então tem que ter uma caixa ali em renda fixa, em títulos de preferência curtos, ou um fundo de renda fixa curto, que vai te render ali perto do CDI,
para você também não precisar tomar uma decisão de investimento com a arma na cabeça. Sei lá, estou investindo em 100% do meu patrimônio em ações, as ações despencam, eu estou com a arma na cabeça, eu preciso sacar, resgatar, eu preciso vender aquelas ações, preciso resgatar de um fundo no momento ruim. Então, acho também essa terceira caixa da liquidez é importante. E, por fim, essa caixa aí de ações, né? Que a gente pensar em empresas que você quer ter, eventualmente por um prazo maior, né? De preferência por um prazo maior, para que você também não tenha que mexer muito e tal, e ficar acompanhando. Eu acho que é interessante. A gente gosta muito de ações, minha profissão é essa, né? A gente gosta de investir em empresas, mas tem que ter uma parcela ali razoável, que não vai te prejudicar no longo prazo se tiver uma correção muito forte do mercado, né? Quando você está comprado em ações. Então tem que ser com parcimônia, pensando assim, quando for investir em empresa uma a uma, selecionado, pensando com um horizonte mais de longo prazo, cuidando ali, sei lá, eu acho que daqui a 12 meses essa ação é ruim para 12 meses, mas é boa para 5 anos, não precisa comprar agora, espera 12 meses, né? Eu acho que uma coisa interessante, porque você sabe que muita gente se lastreia nessa história de 5 anos, mas você falou aqui, é a terceira vez que você fala sobre o momento de comprar. E talvez esse seja um dos segredos do sucesso da Legacy ser tão forte, porque claro, você busca ativos em 5 anos, mas se você não acertar o time certo de comprar, é muito difícil para você manter o teu cotista, para manter os teus clientes engajados ali naquele teu projeto, naquela empresa, né? Então, acho que o time é bem relevante. Eu queria, Patrick, se você puder, eu queria voltar num tema que você falou. Você começou falando das posições de short, mas eu queria escutar um pouco para você sobre cenário. Que cenário que você acha que não está atrativo agora e que você pode ou não estar posicionado como um short, mas que você vê como um ponto que precisa esperar ainda para tomar uma decisão? Você fala assim, mais setores, né? Setores. O que você não tem, né? Então, a gente tem evitado, tem sido mais cauteloso há um bom tempo, né? Quando eu estava contando aquela história lá de 2021, né? Que os juros abriu bastante e tal, e a gente ficou mais cauteloso, e a gente, desde então, tá? Não é do mês passado, não é de um ano, é desde outubro de 21, mais ou menos, né? Demorou um pouco, tá? O evento aconteceu mais para perto de julho, mas a gente só foi tomar decisão em outubro, que é pegar alguns setores que têm múltiplos altos, eventualmente alavancagem alta, né? E que são muito expostos à fraqueza ou fortaleza do consumidor e usar eles como proteção, né? Então, exemplo de setores que a gente fez isso. Consumo, a gente fez isso bem. Varejo, a gente conseguiu se defender bem também com posições vendidas em varejo. Aí vai mudando, tá? Cada dia... Claro. Enfim, cada dia é difícil, né? Mas cada mês conforme uma ação vai andando mais que a outra ou vai caindo mais que a outra, a gente vai trocando, vai girando a carteira. São setores muito sensíveis à taxa de juros. São setores, empresas que também são sensíveis, e setor de saúde, eu diria que foram os principais, tá? Também teve o setor de tecnologia, também estava com múltiplo muito esticado, que a gente se aproveitou disso como defesa para a nossa carteira comprada. E funcionou muito bem funcionou muito bem ali em outubro, novembro, dezembro de 21, mas especialmente bem ao longo de 2022, e esse ano está ali. Assim, tem ajudado a gente. Exatamente essa é a minha pergunta. E nesse mês, assim, a gente passou por isso algumas vezes, tá? Esse mês está sendo um mês que a gente chama, está tendo um rally relevante nessas empresas, né? Então a gente fica nessa... Por isso que eu coloquei também da dúvida, né? O que é mais forte? Será que é o macro, com os juros sendo cortados e tudo mais? Ou será que é o micro, que as empresas ainda estão caras e que ainda vão sofrer nos próximos 6, 12 meses do nosso ver? E se a gente tiver errado? Se elas não sofrerem nos próximos 6, 12 meses? Ou se a gente tiver errado no macro, né? Então a gente fica todo dia, todo momento se questionando. O Bruno me fala isso, né? Quando eu pergunto para ele, você gosta da empresa? Ele fala, gosto, mas não nesse preço. Metade acho ótimo. E aconteceu muito isso em tecnologia, né? E acho que o dilema agora é justamente esse. De todos os setores que você falou, vou tirar um pouco saúde, porque acho que é uma outra história, mas todos esses setores, eles estão caminhando para uma mudança. Não sei se agora ou se daqui a 6 meses, mas está se desenhando para boas empresas uma outra coisa. E eu queria explorar um pouco mais esse dilema que você falou, porque esses são setores muito conhecidos da Bolsa Brasileira, né? Várias empresas aqui, citando algumas que foram cases, né? Magazine Luiza, né? Para quem é investidor pessoa física, isso foi um case, né? De empresa que saiu de centavos para custar e centenas de reais, e foi um case para muita gente. E depois, da mesma forma que ela subiu,
com os ativos macro pesando sobre a companhia, né? Não só concorrentes, mas principalmente taxa de juros, ela também caiu bastante, se tornou um ativo muito volátil, né? Isso falando de uma empresa que foi muito conhecida. Me conta um pouco mais desse dilema que vocês estão passando lá. Como é que tá a cabeça de vocês? Então, a gente... Você pegou um exemplo bom, né? Mas a gente separa a discussão do que é uma empresa, tá? Tanto nas teses de investimento é exatamente assim. A gente tem uma discussão de tese de investimento, cada analista apresenta, ele apresenta quem que é aquela empresa. Modelo de negócio, os acionistas, a estratégia, a vantagem competitiva, a gente só discute a empresa. E às vezes é uma excelente empresa, né? Em geral, as empresas brasileiras, nesse ambiente, o Brasil é um ambiente difícil, vamos concordar aqui. Se alguém chegou lá a ter esse tamanho de uma Magazine Luiza, é porque o cara fez alguma coisa muito boa, né? A empresa fez, assim, um time, alguma coisa que esses caras fizeram. Não sei qual foi a mágica, mas os caras fizeram alguma coisa muito boa para chegar lá. São empresas vencedoras, as empresas listadas na Bolsa, em geral, né? Resilientes. O Brasil é uma fábrica de empreendedores bem-sucedidos, assim, uma coisa... Exato, mas e o ambiente é adverso para o cara competir. Tem difícil. Muito imposto, tem dificuldade... às vezes compete com um competidor menor que sonega e tudo mais, tem diferenciação tributária, então é um ambiente difícil, o cara tem que ser muito bom ali para criar tem que ter um bom time de gestão para criar uma empresa de grande porte no Brasil, né? Então, em geral, a gente acha, é mais fácil achar boas empresas mesmo no Brasil, tá? Aí depois você vai para o segundo ponto, que aí a gente diferencia muito, as pessoas acho que a gente às vezes confunde um pouco, né? Ação. Ação é outro bicho. A empresa pode ser boa e a ação ser ruim. Ah, mas como assim, né? Pô, se a empresa é boa, a ação é boa. Não. Se a ação estiver no preço errado, se o fundamento não for a favor dela, se o macro não for a favor dela, talvez você tenha que não estar naquela empresa, não está comprado naquele momento naquela ação, apesar de você adorar a empresa, tá? Então tem várias empresas que a gente gosta muito, que a gente já ficou muito comprado nessa empresa e já botou ela no basket de empresas que a gente usou como uma fonte de financiamento para as nossas posições compradas. Então, depende muito se a ação está cara, se a ação está barata e se o fundamento, olhando para frente, tanto macro como micro, vai estar bom ou vai estar ruim daquela empresa, tá? Então, a gente diferencia, faz essa diferenciação, né? Então, acho que é importante você separar, assim, não ter amor pela ação porque você tem amor pela empresa. Então, separar uma coisa da outra, né? Bruno, tô diminuindo das cestas que ele falou, as posições em ações direcionais, eu estou aumentando a participação no fundo. Porque para uma pessoa física que toma uma decisão de investimento, é difícil esse time, né? Porque ele olha lá uma empresa como Magazine Luiza ou como Tesla, né? Pô, Tesla, você quer Tesla $600? Não, e a 300? Pô, quero. Acho ótimo, só acho que estava ali no patamar um pouco errado. Para a pessoa física, né, que toma a decisão de investimento, é um pouco mais difícil acertar esse time. E a gente percebe que um pouco do que você está falando aqui é mostrar como a gestão profissional faz a diferença, né? Como é que você enxerga isso, né, para tomar a decisão da pessoa física direto investimento em ações, né? Você falou que poderia ter um pedacinho de tese, mas se fosse uma pessoa física, você ia se informar onde? É uma boa pergunta, né? Tem amigos meus que investem diretamente na bolsa e fazem isso com sucesso, tá? Eu acho que se você se dedicar, você tem que... Só não vai dizer que os amigos fazem parte do time. Não faz. Tem um amigo meu que é excelente investir. São aqueles 10. Tem uns 8 lá com ele, né? Não, tem um amigo meu que trabalha no setor jurídico que é excelente, assim, é muito bom. Pô, bom call, assim. E por exemplo, olhando para ele, como que ele faz, né? Como que ele faz? Ele gosta de ler, ele estuda as empresas que ele vai investir e ele conversa com outras pessoas buscando ver e ele consegue diferenciar isso na questão da empresa boa com o momento da ação. Se a ação tá barata, tá cara, e busca descobrir, né? Então, sei lá, como que eu vou descobrir se uma ação tá cara ou tá barata? Ele vai olhar para o múltiplo, o lucro preço contra lucro daquela ação, olha para o histórico e olha para ambientes de juros parecidos, né? Então, isso a gente faz no dia a dia também, né? Então, ele consegue ali mais ou menos formar uma opinião e ele busca equilibrar a carteira dele dessa forma também. Não fica com todos os ovos numa cesta só comprado em ações. Ele usa aquilo ali como uma parte do portfólio dele. Então, tem gente que consegue fazer isso de forma bem sucedida, mas se dedicando muito. Se dedica, estuda e tudo mais. Assim, enfim, se eu não tivesse num time profissional, né, enfim, estivesse sozinho, eu ia buscar me conectar com outras pessoas, trocar ideias, conversar e tudo mais para poder formar essa opinião e até mais divertido, né? Você vai investindo com
com colegas, com amigos que vão estar ali te ajudando, né? e vai estar debatendo. E mesmo no nosso ambiente, assim, não tem ninguém que tenha resposta, né? A gente não tem resposta de nada, a gente tem muito debate, né? Enfim, só para pegar o nosso time de ações, né? Nosso time de ações tem 10 pessoas, a empresa inteira tem 70 pessoas, discutindo macro e micro. Beleza, 70 é bastante gente, mas quando a gente olha para a rede de conexões e outros amigos que a gente tem no mercado, a gente discute com mais gente ainda e de preferência com gente que tem opinião contrária à nossa, tá? Para que você possa ver o contraponto e possa pensar. Então, acho que isso é importante também, você tá se informando, estudando, lendo, estudando a empresa antes de investir, não só chegar lá e apertar o botão e comprar aquela ação, né? Então, estudar um pouco antes, acho que faz a diferença. Cara, deixa eu pegar um gancho. Você falou assim, essa coisa do múltiplo, né? E aí, voltando ao teu ponto lá que você comentou de varejo, só vou... que você falou, pô, teve um rally, né? A gente teve um calorzinho nesse mesmo setor. Então, o setor sofreu bem. Múltiplo ajustado, olhando quanto de crescimento de lucro está implícito ali, tem muita coisa que parece, pelo menos, por mais que cresça pouco, ainda assim vai estar no múltiplo que, olhando para o histórico, vai ter um desconto, tirando aquele período, entre aspas, meio bolha do juro a 2, né? Que muita coisa foi para 35, 40, mesmo que você limpe aquilo, tem algumas coisas que fazem sentido. Assim, era mais para pegar, de fato, a tua opinião, assim, nessa linha de o que ainda te suscita dúvidas, né? Se pudesse ser um pouco mais chato aí no ponto, entre aspas, do nosso lado, nesse aspecto de, pô, será que tem virada, será que não é? É de fato uma... Você acha que a economia piora mais no sentido do consumo, né? Affordability, enfim, renda disponível? Só para entender onde é que... Porque se de fato juro pelo juro, só se fizer a conta da despesa financeira, né, a valor presente, muita coisa já deveria estar descomprimindo o valor se o negócio estiver certo. Não, essa perfeito, conta de padeiro, perfeito. Né? Acho que sim, eu acho que você tem um ponto bom, mas eu vou pegar alguns exemplos aqui, né? Mas para a gente pensar, né? Mas você comentou, setor de varejo, se a gente pega lá, algumas empresas, elas estão lá perto de, sei lá, 12 vezes lucro. Aí você olha para o histórico dessa empresa, a média histórica aí dela é, sei lá, 18 vezes lucro. Você fala, não, 12, 18, para chegar lá tem 50% para andar. É lote, assim, né? Parece bem atrativo. Aí a gente vai por partes, né? Quando você olha pro múltiplo que ela tá e compara com o múltiplo onde deveria estar no mesmo ambiente de juros real aí, entre 5,5 e 6 que a gente está agora, você vai descobrir que o múltiplo é mais para perto de 15 vezes. Tá? Ela estava lá, naquele período lá atrás. Então a gente olha isso ao longo do tempo, plota isso e fica tentando descobrir qual que é o múltiplo justo, não na nossa visão, na visão do mercado mesmo. Em outros momentos que o juros faz regressão sobre isso, e fica olhando em outros momentos que o juros estava nesse mesmo patamar. Porque se eu não for investir num ativo real, que é uma empresa, uma ação, posso investir na taxa de juros, na IPCA+, título do governo federal, poxa, com menos risco, né? Com menos risco de se o lucro vai ser tanto ou tal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, o múltiplo já de 18 na 18, o juros seria mais para perto de 15. Você não pode olhar para a média histórica, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando a gente olha no micro, tem empresa que o pessoal acha que o lucro vai ser 200 no ano que vem, está entregando perto de 80, 100 esse ano, e a gente acha que vai ser 80, 100 no ano que vem também, mesmo com os juros caindo e tudo mais. A temporada de balanço do primeiro tri você achou ok? As empresas não estão bem, não foram bem nos balanços, essas daí, desse setor, tá? De consumo, de varejo e tal, não foram bem. Então, já refletindo despesa financeira? Já refletindo a despesa financeira nem se fala, a despesa financeira está altíssima agora. A despesa financeira vai melhorar, tá? Isso aí, então, sei lá, os juros o ano que vem, o mercado trabalha com juros médios, né? O conselho de mercado, tô falando dos analistas de ações, tá? Não estou falando do que está na curva, não. A curva está até mais alta do que isso, mas o mercado de ações trabalha com a taxa Selic média para o ano que vem de 9,5%. É isso que está nos modelos. Então, se você for olhar uma empresa, a despesa financeira dela está sendo projetada com uma Selic média de 2024 de 9,5%. 2025 de 8,5%. A gente pegou vários modelos. Ela vai ter uma despesa financeira bem menor. Bem menor, vai melhorar. 25% menor. Vai melhorar. Vai melhorar bastante. E ela foi o principal ofensor nesse primeiro tri de balanço? Não foi. Não diria que foi. Então, você vai ter problemas com inadimplência. Então, você vai ter empresa, vai ter muito em consumo e varejo, a gente tem, especialmente no varejo, né? Você teve muita empresa dando cartão de crédito, tá? E isso
acaba se refletindo no balanço e na inadimplência dessas empresas, e você tem uma preocupação com crédito não só nos bancos, tá? Mas também nessas empresas de varejo. Então, esse é um primeiro efeito. E as expectativas do mercado são de uma melhora substancial dessa questão do crédito, olhando para 2024, 2025, no balanço dessas empresas, que a gente não tem tanta segurança sobre esse assunto. Então, é uma primeira fonte de incerteza. Tem uma segunda, que é a margem de rentabilidade dessas empresas, não sei se elas conseguem melhorar e voltar para o pré-pandemia tão rápido, como o mercado espera para 2024, 2025. Tá? Então, o mercado precifica para algumas delas margens melhores do que era o pré-pandemia. E elas não estão entregando isso, é o seu ponto. Né? Então, os juros, ele ajuda. Mas o resultado operacional da empresa não está bom, e o mercado acho que vai melhorar demais olhando para 2024, 2025. Eu acho que a gente tem uma questão aqui de expectativa nesses setores. E de onde vem essas expectativas? Né? Tem alguns casos que a gente chama os casos de turnaround, que a empresa fez alguma aquisição e o mercado acha que essa empresa vai virar. Do dia para a noite vai virar, dia para a noite não, né? Mas ao longo de 2, 3 anos vai virar e vai melhorar muito a rentabilidade da empresa que ela adquiriu, e isso não acontece. Né? Quando você trabalha em empresa, eu trabalhei um tempo em empresa, né? Quando você coloca uma ambição, uma meta, quando você faz alguma aquisição, uma meta ambiciosa, você coloca lá em cima a meta, né? De virar, vou chegar no mesmo nível que eu tenho aqui na minha operação. Aí você cai lá dentro da empresa e começa a conversar, tem alguns motivos, talvez, para aquilo não ser daquele jeito que você imaginava, não ter aquele potencial todo. Então, é difícil você virar uma empresa de margem 0 para uma empresa de margem 8% em 3 anos. Tá? Falando de margem EBITDA, para dar um exemplo. Né? É difícil você virar uma empresa de margem negativa para margem positiva em 3 anos. Não é uma tarefa fácil. Tem muitos times de gestão que são bons, eles tentam fazer isso e eles colocam metas ambiciosas, talvez ambiciosas demais, e depois é difícil de entregar, entendeu? Ainda mais com o ambiente macro difícil. Por fim, tem uma expectativa de receita. Né? Então, se a gente está falando aqui que os juros vai cair porque a atividade está fraca, porque a inadimplência está alta, como que a receita vai ser tão melhor assim em 2024, 2025? Então, a gente fica nessa dúvida. Mas esse é um fator importante, né? Acho que as últimas projeções de PIB foram revisadas. Como é que está a ideia da Legacy para PIB esse ano? Vocês revisaram para cima também? Vocês têm uma expectativa? Sim, a gente, na margem a gente tem revisado a expectativa de PIB para cima. Tá perfeito. Pensando no horizonte de 12, 24 meses, a gente tem uma preocupação grande com a questão de inadimplência no Brasil. Eu acho Essa que é uma preocupação super válida, mas você citou alguns cenários para a gente e, Patrick, como é bom conversar com você, porque eu estou anotando aqui, o Bruno está me olhando aqui, as minhas anotações, e eu vou sabendo cada vez mais com as suas respostas, mas eu vou anotando mais perguntas aqui, né? Anotei, por exemplo, sobre o Desenrola, que eu vou perguntar para você, mas é um programa que o governo imagina querer fazer, e ele vai direto nisso, né? Ele para consumo, e principalmente para quem financiou o consumidor para essas empresas, ele vai direto nisso. Mas antes disso, você está falando um pouquinho de PIB. Você disse que o Banco Central, a expectativa é que ele corte juros ali entre agosto e setembro. Mas nada indica que o nosso cenário de economia vai desacelerar. Né? Acho que as revisões de PIB têm sido para cima. Sim. Será que o Banco Central vai cortar juros ainda com a economia aquecida? Então, eu não sei. Que tem um estudo que mostra quais as condições que o Banco Central cortou os últimos cortes que o Banco Central fez em ciclos anteriores. Todos eles a atividade não estava aquecida e a inflação estava mais próxima. Diversas métricas de inflação, tá? Não estou falando só do Focus, não. A inflação implícita, o Focus, a inflação corrente estava mais perto da meta do que estava agora. Por isso que eu falei, do jeito que está hoje, né, com a economia aquecida e com a inflação talvez aí, nesse momento, tá? Mais distante do que a gente gostaria de estar como estabilidade de preços, eu acho que talvez não tenha esse ambiente. Quando a gente for olhar lá para estiver lá em agosto e setembro, talvez a gente já esteja nesse ambiente. Mas se a atividade estiver muito forte e a inflação ainda não estiver mostrando sinais, tanto a expectativa como a inflação corrente, de estar mais próximo, eu não sei se ele teria esse ambiente para cortar. Então, colocar de outra forma, assim, no mercado de ações, talvez, tá? Um grande talvez aqui. Será que quando tiver esse ambiente para cortar os juros, será que a gente vai estar nesse nível de preço, nesse nível de economia, nesse nível de atividade? Que eu acho que é um ponto que você está indo ainda.
Eu não sei. Então, a gente fica mais nesse debate mesmo e fica procurando entender o que vai acontecer com as empresas nesse cenário. E onde é que estão as grandes oportunidades antes que esse cenário se concretize, né? Vamos imaginar que ele se concretize em algum momento desse segundo semestre. O que você está enxergando aí de grande oportunidade na Bolsa se esse cenário vier a ser concretizado? Perfeito. Então, a gente gosta de empresas, né? A gente fala, não precisa ser herói, né? Na hora de comprar essas empresas, né? Com esse cenário incerto, a gente busca empresas que você não vai ter muita dúvida sobre o lucro delas. Essa é uma frase legal, né? Porque muita gente que vai se posicionar em ação, o cara quer ser o herói, né? Então, assim, acho que esse é um ponto de quem tem tanta experiência como você nisso, que se você conseguir achar, acho que, bons fundamentos, faz mais sentido do que atos de heroísmo. Exato. Às vezes tem uma empresa que é muito alavancada, que se cortar os juros pra caramba vai estar super bem. Mas também se não cortar você quebra, não precisa, né? Eu prefiro não me meter nisso, né? Então, empresas que estão com preços razoáveis, quando você olha para múltiplo, a gente gosta de olhar, para ser bem específico, né? A gente olha preço sobre lucro, basicamente isso. Olha para preço sobre lucro, está lá abaixo. Compara com a média histórica, está muito baixo. E o lucro dela é, de certa forma, resiliente, você não tem tanta volatilidade, você não precisa assumir que o lucro dela vai dobrar de um ano para o outro para achar que está barata, né? Então, a gente gosta. Então, exemplos disso, eu comentei, né, da Intelbras do Banco do Brasil, mas você também tem isso na Sabesp, quando você olha para... O múltiplo da Sabesp é diferente. Everrab, então, é uma outra empresa que a gente também olha e tem. Iguatemi, um excelente ativo, uma excelente empresa, num preço extremamente razoável. Que é até engraçado. Engraçado não, mas assim, é o termo errado. Mas é até curioso. Uhum. Iguatemi, a gente está falando de consumo e não deixa de ser, né? Exato. Só que é um consumo de topo de pirâmide. Né? É um consumo de mais alta renda, né? É uma empresa que está com um preço bom, né? Uma ação que está, a empresa não, né? Mas assim, a ação que está com um preço bom para um ativo que é premium, poxa, parece algo razoável. Uma outra empresa, excelente empresa com uma taxa de retorno bem razoável, Equatorial, sei lá, tradeava com prêmio para a taxa de juros do Brasil de 2 a 3 pontos, historicamente. Era 6, deveria estar entre 8 e 9, e agora a gente vê 12% de retorno real ao investir em Equatorial. Tem um retorno que é reequilibrado a cada 4 anos, né? Então, você tem essa revisão tarifária, né, para deixar o retorno mais equilibrado. A gente acha a empresa muito bem gerida e que está num preço assim, extremamente atraente. Então, a gente busca... Nota que a gente está buscando setores mais defensivos. Utilities, a gente falou um pouco. Mesmo o Banco do Brasil estatal e Sabesp é estatal, né? Você fala, poxa, enfim... E no clima atual, assim, você falar de Sabesp é super interessante. Eu já tinha visto outros comentários seus sobre isso. Vendo os comentários do governo sobre a Eletrobras, e por outro lado, no governo de São Paulo, o governador andando com a privatização da Sabesp, como é que você está colocando isso na balança? Perfeito. Sabesp é interessante nesse sentido que sim, tem uma vontade do governo de São Paulo de privatizar a companhia. Enfim, tem uma agenda sobre esse assunto, né? Capitalizar, fazer um modelo parecido ali talvez com o da Eletrobras. Você tem um ativo hoje que tem uma oportunidade de ser melhor gerido do que ele é. A companhia recentemente anunciou um plano de demissão voluntária para enxugar, né, o tamanho da força de trabalho, para enxugar, porque não precisa daquele tamanho de força de trabalho. E você tem uma tremenda oportunidade ali de capitalizar, eventualmente privatizar, vender em parcelas, né? Quando fala parecido com a Eletrobras, quer dizer isso, tá? Vende aos poucos e você vai maximizando o valor para o Estado, tá? E você tem um governo que está imbuído nessa missão, tem prioridade alta nisso e quer entregar isso ali ao longo desse ano, discutindo com os principais prefeitos e talvez ali no primeiro semestre do ano que vem fazer esse evento, né? E é bom para todo mundo, é bom para o acionista, é bom para a sociedade, porque o governo está mirando também em usar parte dos recursos levantados para reduzir tarifa, né? Então você estende o prazo da concessão e em troca disso você reduz tarifa, então a conta de água fica mais barata para a sociedade. E tem um último ponto que é para os prefeitos você vai estar gerando recursos, né? Vai compartilhar parte dos recursos da privatização para poder fazer investimento. Então o governo, tanto o estadual quanto o governo municipal, vai poder fazer mais investimento. Então excelente, é um ganha-ganha para todo mundo. E aí entrou, mas às vezes isso daí já está no preço. Uhum. Né? Então você olha para o preço da ação e fala, não, mas isso aí todo mundo já acha. A ação está precificando aí 70% de chance disso acontecer.
Então não faz sentido, né? A nosso ver, né? Você não tem muita assimetria colocada dessa forma. No entanto, a Sabesp, quando você olha para aquele múltiplo dela, ela está tradando ali perto de uma companhia 100% estatal. A gente acha ali que ela, 100% estatal, deveria estar ali, o preço da ação entre 45 e 50 reais, quando a gente faz conta, tá? Que é o famoso 0,65 vezes EV/RAB. Então a gente gosta bastante porque tem praticamente nada no preço dela de privatização. Se ela não for privatizada, você não ganha dinheiro, mas também não perde. E se ela for privatizada, você tem uma excelente rentabilidade. Então a gente Você acha que tem uma excelente rentabilidade no evento ou em se manter acionista da companhia pelos próximos 5 anos? No evento. No evento. Se não tiver, né, porque aí eventualmente entra um privado melhorando e tal. Se não tiver o evento e ela for 100% estatal e não fizer o PDV, que ela está fazendo, tá? Mas se ela não fizer e manter o... É o segundo PDV que ela está fazendo. Acho que ela fez um e reformou o programa? Ou não, ela lançou o programa? Não, lançou agora. Meu conhecimento, talvez eu não tenha pego, mas assim, o meu conhecimento foi lançado agora, assim, foi nesse último anúncio de resultado aí, lançou na sexta-feira. Mas o governo tem essa intenção, o governo já tem falado dessa intenção de melhorar o operacional da empresa e também de privatizar a Sabesp, ou capitalizar, fazer um modelo parecido com o da Eletrobras, né? Enfim, eu acho que assim, no evento você tem um bom upside, e se não tiver o evento, você não perde. Então, você tá a margem de segurança é boa pro seu lado, entendeu? Então, não é que a ação está precificando uma chance elevada de 20%, 30% ou até 70%, 80% de ter o evento. Ela está precificando praticamente zero, de 0 a 10 aí, vai colocar assim. E você falou um pouquinho de governo. A gente teve uma mudança de governo esse ano, né? Pô, a gente vinha de uma eleição absolutamente polarizada, um começo de governo com bastante informação truncada, isso estava nos preços, estava nas expectativas, mas as coisas aos pouquinhos foram caminhando. A gente tem algumas coisas para serem votadas no Congresso agora. Uhum. Como é que você está enxergando esse cenário macro, né? Quando a gente fala com o investidor internacional deu o benefício da dúvida para o Brasil e voltou a investir. O investidor local ainda estava um pouco mais reticente, mas passando aí os primeiros 4 a 5 meses de governo, como é que você enxerga? Legal, não, acho que é interessante, né? Essa dicotomia, né, entre o local, né, talvez mais pessimista, e tem um motivo para o local estar assim, né? E o estrangeiro talvez mais leve, mais otimista. O investidor local, ele vive isso aqui muito intensamente. Vive o dia a dia muito intensamente, ele vota, ele tem opinião, ele se preocupa, ele acompanha no noticiário lá o que está acontecendo no arcabouço fiscal. O tema do momento, qual que é? Arcabouço fiscal e corte de juros, né? E ele vive isso aqui. O investidor estrangeiro, ele vive lá fora, ele está olhando para a China, está olhando para o preço do minério de ferro, ele está olhando para o fiscal do Brasil. Sim, é desafiador, mas olha para os outros países como que é também. Olha como é dos Estados Unidos. Não é trivial a conta lá, né? Olha como que compara o Brasil com o México, Europa, Estados Unidos, não sei se o Brasil é o patinho feio, entendeu? Obviamente, a gente parte de uma base mais difícil, historicamente a gente teve nossas dificuldades, a gente está próximo de situações que aconteceram, que acaba entrando na memória de um ou outro, né, como a Argentina e tudo mais, mas quando a gente olha no relativo, o Brasil no absoluto, na visão do local, tem essas suas dificuldades, mas no relativo todo mundo tem também. Então, o Brasil não é tão mais desafiador do que outros países, e acaba tendo, o gringo nos parece assim que ele tem uma visão mais equilibrada das coisas, né? Dito isso, né, quando a gente olha para o que você perguntou, né, esse primeiro tempo de governo e tudo mais, as coisas eu acho que vão se assentando com o tempo, né? Então, você teve uma eleição extremamente polarizada, você teve uma certa decepção do mercado, especialmente daqueles que apoiaram o governo atual. Poxa, eu achei que o presidente seria talvez mais pró-mercado do que ele pareceu ser ali, especialmente no discurso dele da virada, né, do ano. Você teve uma PEC que aumentou os gastos, né, no Brasil de forma relevante. Depois a gente tem que buscar isso por meio de impostos, que não é o ideal, né? Então, uma reforma fiscal ideal seria mais controlar gastos, mas tudo bem, a gente vai buscar na receita. Não é o ideal, mas é o que temos, né? Então, acho que as coisas vão se assentando e a gente tem que ir pensando à luz do que está acontecendo, né? Então, se a gente conseguir entregar, né, o arcabouço fiscal, por mais que não seja do lado do controle dos gastos, mas pelo lado da receita, e tem que entregar.
vai ser difícil para as empresas, tá? Alguém tem que pagar essa conta, vai ser as empresas e tal. Vai ter um certo nível de inflação também, vindo daí, porque se você aumenta imposto para todo mundo, no dia seguinte está no preço dos produtos, dos serviços que todo mundo cobra, né? Um exemplo claro disso é nos bancos. Toda vez que tenta aumentar o imposto de banco, o banco vai lá e sobe o preço do crédito, né? O spread bancário acaba subindo por esse efeito, né? Isso no Brasil a gente vê de forma muito clara. Então, eu acho assim, as coisas vão se assentando. Não tem acho que não tá do jeito que a gente sonharia, que seria um Brasil excelente, etc. Não tá. Né? Tá horrível, tá um desastre, a gente vai quebrar, também não vai quebrar. O Brasil não vai quebrar. Então, eu acho que com o tempo, assim, as pessoas vão se assentando, as coisas vão se acalmando, eu acho que precisa aí passar mais uns 12 meses, assim, pra gente ter uma leitura mais concreta, assim, da situação. E potencialmente a gente vai ter um ambiente, enfim, mais calmo, com todo mundo se equilibrando, né? O Brasil, tem gente que gosta de falar, né? O Brasil não é um aluno nota 10, não é aquela criança lá que só tira 10 na escola, dá orgulho para os pais, não é aquela criança que tira ali um 7, um 6 e tal, e passa de ano, entendeu? Então eu acho que a gente tem essa chance aí de passar de ano. Até agora a gente não repetiu, né? O Brasil nunca quebrou ali, né? Nesses últimos 30 anos aí, então acho que a gente tem uma perspectiva macro que está ficando um pouco mais tranquilo. O Patrick de maio é o Patrick mais otimista do ano? É o mais otimista do ano. Do ponto de vista macro, sim. Do ponto de vista macro, sim. Bom, pegamos na hora certa, então. Pô, Bruno, a gente foi entrevistar o cara no melhor momento que a gente Eu diria, talvez, não sei se é o mais otimista do ano, mas o menos pessimista, vai. É o menos pessimista. Eu achei que tem que ser... Os seus motivos de preocupação são todos válidos. Não achei que você tá pessimista. Não, tá ótimo. Achei que motivos super válidos. Patrick, eu queria te agradecer muito por conversar aqui com a gente. Eu acho super importante para quem escuta saber um pouquinho mais de você, da Legacy, mas principalmente desse mercado de ações que você transita de forma tão simples. Né, Bruno? Assim, é impressionante como você fala de crédito, de inadimplência, de mercado pós-pandemia, de Brasil, de cenário político, com calma, com tranquilidade. Tenho certeza que quem buscar os fundos da Legacy, eu confesso que eu fiquei com vontade aqui ao longo da conversa. Vai jogar o link aí. Pois é, estão em todas as plataformas. A gente sempre prefere, né, Bruno Lima? No BTG e na Necton, a gente gosta mais e está lá disponível nas plataformas. E a gente queria agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. E claro, ao Bruno Lima, que me ajuda muito nas perguntas, principalmente nas questões de equity, sabe, Bruno? Dá uma profundidade que a gente precisa. Cara, sempre bom. É bom, tá na veia, né? Tá no sangue. Então, fico assim, e a curiosidade, né? Que volta e meia levanta um tema, eu fico realmente curioso aqui para dar uma aprofundada. Às vezes eu coloco uma saia justa, mas sempre de coração. Boa. Obrigado, gente, aí pela conversa. Excelente conversar com vocês e também pelas provocações. Trocar ideia é sempre bom e faz a gente refletir bastante, ajuda também na nossa gestão lá. Obrigado. Bom, muito obrigado, Patrick, a todos vocês que assistiram até agora. É um prazer sempre estar aqui com vocês e debatendo sobre temas que são do interesse de quem nos assiste. Então, mandem perguntas, comentem aqui quem vocês gostariam que a gente entrevistasse. Eu já sei que muita gente quer escutar todo trimestre a opinião do Patrick. Para mim também é muito bom ouvir a opinião dele, ele vai voltar mais vezes. Mas deixem aqui as perguntas de vocês e quem vocês querem para a próxima entrevistada. Bruno Lima, até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, cara, Patrick. Obrigado. Muito obrigado.